Bandeirantes acontece. Sempre que o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, faz uma reunião para decidir sobre a taxa básica, a taxa de referência de juros, ele depois tem a obrigação de explicar. Não é um ato de boa vontade, não é uma condescendência. Ele tem de explicar por que tomou aquela decisão. Normalmente você tem na quarta-feira, essas reuniões são sempre às quartas, porque no dia anterior, na terça anterior, há uma reunião sem a presença do presidente do Banco Central, só com técnicos, e na quarta-feira há a reunião com a presença de todos e a votação. Pode ser unânime, pode ser um 5-4, como tivemos há 2 reuniões. E então, eles divulgam as justificativas para aquela decisão. Depois, então, sai uma ata mais ampla, em que eles entram em pormenores para aquela decisão. Que números levaram àquela decisão, que situações levaram àquela decisão. E quarta-feira agora tivemos uma reunião do Copom, que teve como resultado manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Ora, a segunda vez que isso ocorre. Não surpreendeu, não é? Como diria o Nelson Rodrigues, até as zebras no Jardim Zoológico sabiam que a taxa seria mantida. Esperava-se então a ata. Até porque na ata vem o sinal da tendência. Por isso que às vezes é dito não há viés. Ou seja, a ata não aponta se a tendência é que a próxima reunião resulte em aumento, em manutenção, em redução. Não há viés. Mas muitas vezes há um viés. E desta vez há. Inclusive, os economistas que trabalham para bancos, para instituições financeiras, não só bancos, né, mas essas empresas de investimento, eles reclamaram porque entenderam que o Banco Central está dizendo que há uma considerável possibilidade de elevação da Selic este ano. E aí, com aquela promessa de que no ano que vem deve começar um período de redução, dependendo do cenário. Mas eles enxergaram corretamente que o Banco Central deu sinais de que haverá aumento. Mas reclamaram, o que mostra que eles torcem pelo aumento. Reclamaram que o Banco Central tenha deixado ali alguma portinha aberta para a possibilidade de não haver aumento. De que a taxa se mantenha em 10,50, seja mantida em 10,50. Mas impressionante a torcida, né? A maneira como lamentaram o que chamaram de tombrando do Banco Central, do Copom, na ata do Copom. Mas o que diz a tal ata? Infelizmente, ela traz contradições teóricas. E essas contradições rebaixam terrivelmente o respeito que uma decisão do Banco Central deve receber quando todos enxergam que ela é, primeiro, exclusivamente técnica, segundo,
ela está corretamente baseada na realidade, na economia, nos movimentos econômicos nacionais e internacionais. Quando ela traz contradições teóricas, quando ela se torna uma peça de contradições teóricas, há um rebaixamento imediato. O que é muito ruim. Mas diz o comunicado do Copom: o ambiente externo mantém-se adverso, em função da incerteza sobre os impactos e a extensão, olha a palavra que está aqui, flexibilização, os impactos e a extensão da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e sobre as dinâmicas de atividade e de inflação em diversos países. Ora, há pouco tempo, onde está a contradição? Há pouco tempo, o Banco Central justificou, ou tentou fazê-lo, a interrupção das reduções na Selic, apontando para os Estados Unidos e dizendo: não, os juros lá não vão descer agora. Aliás, há uma possibilidade de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Portanto, temos de nos resguardar, temos de proteger, inclusive o real, porque havendo elevação da taxa de juros lá, obviamente haverá corrida para o dólar, porque aí muita gente quer investir em títulos americanos que estarão mais rentáveis, mantendo a ainda reconhecida segurança, cada vez mais discutível, ainda mais depois que a China reduziu drasticamente o volume dos títulos do Tesouro Americano que ela detém como reserva. A China reduziu drasticamente, vendeu muitos títulos do Tesouro Americano. E a dívida dos Estados Unidos está em 35 trilhões de dólares. Porque ela estava em 34.900. E sabe-se que a cada trimestre ela, no mínimo, cresce 100 bilhões de dólares. Então ela já chegou a 35 trilhões de dólares. E aí, o Banco Central aqui disse: olha, o juro lá, os caras estão preocupados, porque ainda há resistência da inflação. Mesmo com taxas de juros altas para o padrão dos Estados Unidos. Então vamos parar de reduzir aqui. Agora, o que preocupa o Banco Central do Brasil, o que preocupa o Copom, é o que ele chama de flexibilização da política monetária nos Estados Unidos. Os impactos e a extensão. Agora a preocupação é porque claramente o Banco Central dos Estados Unidos, a Reserva Federal, indicou o seguinte: no segundo semestre ainda, nós iniciaremos o processo de redução da taxa de juros, a não ser que haja um acontecimento extraordinário. Não havendo um acontecimento realmente extraordinário, nós iremos reduzir a taxa de juros. E hoje, a Maria Eugênia, o Ronald, todo mundo que está com a gente, que se interessa aí pelo assunto, deve ter acompanhado. Houve a divulgação de números que mostram preocupação nos Estados Unidos com a redução da atividade econômica. Ou seja, a elevação dos juros em um nível que, para o padrão dos Estados Unidos,
é um nível alto, surtiu efeito. E já há preocupação com o crescimento dos pedidos de seguro-desemprego. Por isso, Jerome Powell, que preside lá a Reserva Federal, lembrou que o Banco Central lá, e o daqui também, não nos esqueçamos disso, o daqui também. O Banco Central nos Estados Unidos, ele tem duas preocupações: a inflação e o desemprego. Não o emprego, que é a preocupação do Roberto Campos Neto. Ele fica perplexo com informações de que mais gente está conseguindo emprego, de que o salário médio cresceu um pouquinho. Isso incomoda terrivelmente porque ele enxerga nisso pressão inflacionária. Então, o Banco Central dos Estados Unidos, agora com essa notícia divulgada hoje, tem um grande estímulo para cumprir o que prometeu quarta-feira, anteontem. Ou seja, reduzir a taxa de juros. Mas chama a atenção que no comunicado do Copom, o mesmo Copom que lá atrás, há poucos meses, disse: não, a taxa de juros não desceu nos Estados Unidos. Agora está dizendo: olha o perigo, a taxa de juros vai descer nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o comunicado do Copom chama a atenção para a depreciação do real. Ora, essa depreciação do real, ela tem, claro, diversas causas, mas uma das principais é a procura por dólar. Aliás, houve tal procura por dólar que diversas moedas se desvalorizaram. Embora o real tenha se desvalorizado mais do que o peso mexicano, que também sofreu forte desvalorização. Agora, com o Banco Central dos Estados Unidos dizendo: vamos reduzir a taxa de juros, o que vai acontecer? A procura por dólar vai diminuir. E, obviamente, muita gente comprará ativos em reais ou a própria moeda. Investimentos na própria moeda, títulos brasileiros em reais. Contratos em reais. Por isso usam Selic, usam inflação, usam o câmbio como indexadores, porque o contrato é em real. A maior parte da dívida brasileira é em reais. Embora já esteja no nível preocupante a nova dívida externa. O Brasil, que na primeira década deste século conseguiu liquidar a dívida externa, não fazer com que a dívida desaparecesse, mas transformou-a em dívida interna, em reais. O que faz com que, quando há uma valorização do dólar, isso não tem impacto relevante na dívida pública brasileira, porque há pouco cotado em dólar. Agora, já há um volume na casa de 300 bilhões. Um pouco menor do que as reservas internacionais que o Brasil tem. Mas o Banco Central tem de se decidir, o Copom tem de se decidir. A taxa é mantida porque lá nos Estados Unidos não houve sinais de redução, ou ela é mantida porque agora há sinais de redução. E, portanto, a pressão sobre o real, ou seja, a procura por dólares depreciando o real, será menor. Mas isso não modificou a decisão do Copom de manterem 10,50 e mais, avisando que provavelmente haverá elevação da Selic. Tem gente, porque não é só que o capital financeiro, quando eles falam o mercado,
o mercado, como se fosse uma coisa monolítica, homogênea. Não é. É o capital financeiro. O mercado, ele se dilui em diversas atividades e interesses. É o capital financeiro. O capital financeiro não só pressiona para a manutenção da Selic, pressionou no começo do ano, como agora pressiona para a elevação da Selic, que remunera muitos de seus papéis. Isso significa ganhar muito dinheiro por causa da decisão do Copom. E eles começam a precificar altas. E ora, se você precifica, você está apostando no movimento. Se você aposta em um movimento, mas notem, tem poder para influenciar esse movimento, você vai usar esse poder. E eles estão precificando a Selic a 12%. 12%. E é claro que começam os movimentos para que ela chegue aos 12%, para que a aposta dê certo. Se não chegar, nenhum problema. Apenas não ganharão tanto quanto ganhariam, ou ganharão, se chegar a 12%. Nem é preciso colocar no condicional. Ganharão se chegar a 12%. Porque a possibilidade de chegar a 12% existe. E o Banco Central deu esses sinais. Ora, o comunicado diz, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo maior do que o esperado. Olha só, o conjunto dos indicadores de atividade econômica. É a fábrica produzindo, é o comércio vendendo, é o setor de serviços sendo demandado. E do mercado de trabalho. Ou seja, mais gente está encontrando emprego. Eles nem falaram em salário médio, falaram em mercado de trabalho e atividade econômica. Tudo isso, diz o Copom, segue apresentando dinamismo maior do que o esperado. É claro que eles não teriam a desfaçatez de trocar o verbo esperar pelo verbo desejar. Ou seja, mais do que o desejado. E dizem que a desinflação medida pelo IPCA cheio tem arrefecido, enquanto medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta. É claro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, passou o primeiro semestre anunciando o crescimento da inflação. Houve, por vários motivos, procura por dólar. Eu digo vários porque houve movimentos naturais em razão da taxa de juros elevada nos Estados Unidos, mas também porque houve a decisão de se promover um ataque ao real. Não só ao real. Diversas moedas da América do Sul, da América Central e o peso mexicano, portanto, de um país da América do Norte, diversas moedas foram atacadas. E esse ataque só pode ser empreendido por quem tem muito dinheiro para promover esse ataque. Senão, o efeito é periférico. E é óbvio que depreciação da moeda é fator inflacionário. Quando o Banco Central diz isso, é óbvio. E diz que as expectativas de inflação para 2024 e 2025, apuradas pela Focus, como é que um comunicado traz isso?
encontram-se em torno de 4,1 e 4. 4,1 em 24, 4 e 4 em 2025. É escancarado, é o boletim Focus virando parâmetro de decisões do Copom. Tem mais. Efeitos. Até a Fiesp, porque grande parte do setor produtivo caiu na armadilha. E começou a dizer, não tem jeito de reduzir a Selic, não pode, seria irresponsável, por causa dos gastos. Começaram a repetir isso sem olhar os números. Comparar 22 com 23, 23 com 24. Começaram a repetir. E virou o discurso comum, não só no setor financeiro, mas também no setor produtivo. Lembrando que, claro, hoje, a nova etapa do capitalismo faz com que grande parte do setor produtivo, grande parte seja controlada pelo capital financeiro. Na agricultura, até na pesca, na indústria, em grandes redes varejistas, o capital financeiro é o dono. E transformou muitos capitalistas, empreendedores, gente que trabalhava para produzir, transformou-os em gerentes, em executivos. Mas o controle do capital foi tomado pelo capital financeiro. E grande parte do setor produtivo que não foi tomado pelo capital financeiro, grande parte hoje trabalha para os bancos, trabalha para o setor financeiro. Esse setor produtivo, a Fiesp começou a gritar, Josué Alencar, opa, não tem cabimento, isso não faz mais sentido. Os sindicatos, obviamente, dizendo, olha, essa interrupção nas reduções da Selic e os sinais de que ela vai subir outra vez, isso vai desestimular investimento, vai voltar a provocar desemprego e vai fechar as portas para quem ainda está desempregado. E vai reduzir a oferta média de salário. Mas aí, todos gritam, não, nossa preocupação é a dívida. E grande parte da imprensa repete o canto, adere ao coro dos contentes e só sabe falar. É preciso reduzir os gastos, é preciso reduzir os gastos. A grande fonte da dívida é o serviço da dívida. É isso que provoca novas dívidas e déficits. E é por isso que não há dinheiro para a Previdência, não há dinheiro para a segurança pública, não há dinheiro para educação e saúde em níveis demandados pelo país. Um país que se empobreceu e, portanto, a procura pelo SUS, por exemplo, se multiplicou barbaramente. Mas eles dizem não. A questão é a nossa preocupação com as contas públicas. Tá bom. Vamos então falar disso, para fecharmos aqui. Vamos lá. Em junho de 23, 40 bilhões e 700 milhões de reais. Foi o que o setor público gastou com serviços financeiros de sua dívida. 40,7. Junho de 24. 94 bilhões e 900 milhões só com serviços financeiros da dívida. Por quê? Selic. Então, em maio
74 bilhões e 400. Em junho, 94 bilhões e 900. Ou seja, 2 bilhões e meio a mais, só de um mês para o outro, no serviço financeiro da dívida do setor público brasileiro. Esse é o efeito da Selic nas contas públicas que o Banco Central e o capital financeiro e o coro dos contentes na imprensa, toda essa gente diz que essa é a sua preocupação. Mas não enxergam o efeito da Selic parar de descer ou voltar a subir nas contas públicas? Que isso aumenta a dívida pública? Joga na irrelevância a capacidade de investimento do Estado, e aqui é a União, Estados, municípios. O problema está na dívida. E lembrando, o Banco Central, o capital financeiro e seus teóricos empregados parecem ignorar o fato de que a dívida cairá e a arrecadação subirá se houver atividade econômica mais elevada. Se o Brasil começa a crescer 6, 7, 8%, o Estado vai arrecadar mais e haverá maior oferta e, portanto, havendo maior oferta, você tem maior capacidade para enfrentar crescimentos de demanda. Juro alto é só para combater inflação produzida por demanda muito aquecida ou por oferta muito reduzida. Vamos aumentar a oferta em vez de, como quer o Roberto Campos Neto, reduzir a demanda. Para aumentar a oferta, tem de haver investimento produtivo e não baile dos rentistas, meu caro Ronald Gimenez.